bem, pessoal? Bem-vindos à Odontologia Objetiva, mais uma vez, nosso 11º encontro, falando sobre o diagnóstico na ortodontia. Na semana passada, a gente fez uma breve introdução sobre a importância do diagnóstico assertivo, como para todas as outras especialidades, também para a ortodontia. E hoje a gente vai continuar, porque tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, né, Marcos? E hoje eu queria falar de forma um pouquinho mais aprofundada, para a gente entender, para os dentistas mesmo que estão nos ouvindo, eles entenderem realmente a importância desse diagnóstico assertivo, o que é esse diagnóstico assertivo que a gente tanto fala, e para ele abraçar a ideia, né? Porque quando a gente entende o que acontece, né? O verdadeiro motivo, tudo que ele mostra pra gente, tudo que ele faz a gente enxergar no paciente, a gente abraça a ideia e a gente quer praticar. Então, assim, a gente começou a falar na semana passada sobre a importância de montar o paciente no articulador usando a posição fisiológica da mandíbula e que isso vai trazer para o ortodontista uma visão mais ampla, para ele traçar um plano de tratamento, né, mais assertivo, mais direto, mais objetivo para o seu paciente. Por que isso acontece, Marcos? Porque assim, o que é que o articulador semiajustável mostra de diferente para o dentista, que faz ele ter essa visão mais assertiva, que faz ele ter essa visão mais ampla? O que é que você montando o paciente na posição fisiológica da mandíbula, que diferença ele vai ver na relação maxilomandibular que ele não vê no paciente clinicamente? Fala pra gente que isso é importante para todas as áreas da odontologia, para o diagnóstico de todos os pacientes, e hoje especificamente falando sobre a ortodontia, traz uma diferença absurda, né, no planejamento e na hora de traçar o plano de tratamento para o paciente. O que é que o dentista vê de diferente quando o paciente dele é montado no articulador semiajustável nessa posição fisiológica? Muito bom. Esse assunto dos assuntos que mais me motiva a falar, realmente é uma área da odontologia que eu vejo muitas das vezes a gente tem uma dificuldade até de dialogar com os profissionais da área de ortodontia. Mas assim, dois aspectos. Primeiro aspecto, o que seria o diagnóstico mais assertivo? Né? O que seria isso? Basicamente, Amanda, é porque a gente tem hoje dentro da odontologia o paciente que tem um problema, ele vai em 10 dentistas e provavelmente ele vai receber 10 diagnósticos diferentes. E é exatamente esse é o grande X da questão que a gente tem levantado a bandeira. É óbvio que o tipo de tratamento, a forma como vai ser executado, ela é muito variável, mas o diagnóstico deve ser o mais homogêneo possível. E aí, como a gente trabalha muito com probabilidade dentro da odontologia objetiva, ou seja, a gente sabe que nada é absoluto, mas a probabilidade das coisas acontecerem, ela existe desde que você entenda os elementos que estão sendo analisados. Então, se você passa a observar um paciente que tem um problema odontológico, procura 10 dentistas dão diagnósticos diferentes, a gente tem que parar e refletir que algo está errado. Né? Alguma coisa na formação desses 10 dentistas está faltando para que eles tenham, assim, pelo menos uma visão próxima do diagnóstico. Como tratar, aí vai pela experiência de cada um. Se o cara está acostumado a fazer de um jeito, está acostumado a fazer de outro, e assim vai. E no que se refere à ortodontia, a grande, talvez assim, a grande sacada que a gente quer passar para os ortodontistas em relação ao diagnóstico é um ponto muito crucial. A ortodontia, ela está acostumada, e eu estou falando de forma abrangente, eu não estou dizendo especificamente de ninguém, nenhum especialista em nenhuma área, mas a gente pensar no senso comum, a ortodontia, ela, da grande maioria dos dentistas que praticam essa especialidade, costumam fazer o seu diagnóstico baseado em imagens estáticas. Ou seja, uma fotografia, se o paciente classificar a maloclusão através de uma imagem estática, o que não tem nada de errado com isso, mas só isso, né, a gente falou no podcast passado que só isso deixa pobre o diagnóstico. Pobre de quê? De informação. Então, essas informações que o próprio ortodontista deixa de ter ao olhar uma imagem estática,
já é preocupante. Quando o ortodontista começa a fazer análise dos modelos, os modelos estão soltos. Ou seja, se você for analisar a boca, o ortodontista, como é que ele avalia? Ele pega a famosa pasta ortodôntica. E o que o paciente, o que o dentista vai enxergar no articulador, que ele não enxerga olhando clinicamente e não enxerga olhando através dos seus exames da pasta ortodôntica, né, é a dinâmica. A dinâmica de como a mandíbula e a maxila se relacionam. E está aí o grande X da questão. A questão está diretamente relacionada com a dinâmica. E essa dinâmica, ela com certeza é um dos pontos mais importantes e da maioria das vezes que é deixado de lado. Então, por exemplo, qual que é o objetivo do tratamento ortodôntico? Alinhar, nivelar e deixar em classe 1. Em boa parte dos profissionais que fazem ortodontia e daqueles que não fazem, mas encaminham seus pacientes para fazer com outro colega, eles têm essa mesma visão. A visão de que quando você encaminha um paciente para fazer ortodontia, por exemplo, Amanda, a visão é o quê? Que você quer que ele alinhe, que ele nivele e que ele deixe em classe 1, de canino e de molar. Então, quer dizer que isso está errado? Não quer dizer que isso está errado. Estou dizendo que só essas referências estáticas, ou seja, o canino em classe 1, mas ele pode estar em classe 1, mas não funcionar como canino para lateralidade. O molar pode estar em classe 1, mas não ter também a mesma função de proteção. Então, Amanda, o que a gente consegue ver no articulador, inicialmente, é dinâmica. Primeiro, você pega dois modelos soltos, você tem como analisar o arco, perímetro, se você tem apiamento, se tem como é que faz e tal, esse tipo de análise, ok, porque também é feita na ortodontia, na análise de modelo. Agora, e como é que eles se relacionam? Será que isso não é referência? Será que a ortodontia ela só vai se basear no relacionamento maxilomandibular através de fotos? Que às vezes o paciente pode até mudar a posição para tirar foto, afinal de contas ele está num ambiente, às vezes ele pode posicionar a mandíbula mais para frente, mais para trás, às vezes ele pode, enfim, projetar ali a mandíbula. E aí? Será que a gente vai confiar? Quantos ortodontistas fazem outros exames que vão além da fotografia da pasta ortodôntica? E essa é a crítica construtiva, no sentido de construir um novo caminho que vai somar ao que se sabe. Não é que vai ser jogado fora, tudo que imagina, não é isso. É que a gente precisa resgatar. Por que resgatar? Porque a ortodontia no passado, né, a gnatologia surgiu muito da ortodontia, porque quem se preocupava com a posição da mandíbula, a posição dos dentes, era a ortodontia. Nos anos 70, nos anos 60, com certeza, porque a ortodontia é capaz de movimentar os dentes e mudar a realidade de uma boca diferente da prótese, que era só devolver aquilo que foi perdido e não reconstruir o que deveria ser, né? Que nossa reabilitação surgiu bem depois. Então, é muito, muito interessante a gente colocar esse assunto. Então, primeiro ponto, você não vai ter mais modelos soltos, você vai ter modelos articulados com um aparelho que é o que a gente tem que melhor hoje, não melhor no sentido que é o melhor, mas dentro dos aparelhos que a gente tem acessíveis, o articulador semi-ajustável é um equipamento que melhor reproduz a dinâmica. E se você ainda somar, além de montar o articulador, mas não só montar, mas como você vai montar, eu acho que o ponto para o ortodontista, e no caso para qualquer clínico e qualquer dentista, não é só em pensar, peraí, tudo bem, a gente tem hoje, o que eu peço hoje para fazer um tratamento ortodôntico? Eu peço uma pasta ortodôntica que tem uma série de fotos, uma série de análises, uma cefalometria, tem um monte de dados que vão me nortear a tomar decisões. Ok. Mas e a posição da mandíbula? A posição de terapia, de trabalho, como é que a gente faz isso? Que existem várias formas, existem grandes profissionais que estão estudando também formas de desenvolver esse conhecimento para a ortodontia. Mas a questão é,
Tá, então o que eu preciso enxergar que não está na documentação ortodôntica? A dinâmica da mandíbula. Tá, então como que eu enxergo a dinâmica? Duas formas. Uma, você filmar os pacientes fazendo os movimentos. Dentro do curso eu incentivo muito, né, os alunos a não mandar foto, mandar filmagem. Pega o afastador, a mesma afastador de foto, morde, arrasta para a esquerda, não precisa esperar nada, só manda ele arrastar, filmando, porque o vídeo ele é uma reprodução muito próxima, esse tipo de vídeo, é mais que o paciente que não está esperando o que é para fazer, muito próximo do que ele faz normalmente, não é uma posição adaptada. E aí você filma isso e guarda nos arquivos do seu paciente, antes mesmo de começar o tratamento odontico, até porque às vezes algumas cicatrizes num dente, por exemplo, uma faceta de desgaste no paciente, pode ser a consequência de uma má posição antes da ortodontia. Se você tiver um vídeo, você vai olha que antigamente ele tocava aqui, por isso que essa faceta de desgaste, que agora, com o dente reto e posicionado, não acontece, mas tem uma cicatriz ainda que é daquela posição anterior. E o segundo ponto, além de o ortodontista começar a filmar, e outra só, filmagem, não é filmagem profissional, com câmera 4K. Cara, hoje qualquer celular que filme em Full HD, em HD, já consegue você ter o registro dos movimentos, da dinâmica mandibular, né? E o segundo ponto é montar o articulador com jig pull, porque quando você monta com jig pull, você tem a posição em GMH, se você quiser, e você tem a posição fisiológica da mandíbula também. E o grande diferencial é você enxergar essa segunda posição. Porque a partir do momento que você tem uma segunda posição da mandíbula, dessa segunda posição, ela é diferente da primeira, que às vezes pode ser coincidente ou muito próxima. Quanto maior essa diferença entre a posição habitual adaptada e uma posição fisiológica normalmente retroposicionada, quanto maior essa diferença, maior o nível de destruição, né, dos dentes. E isso tem nada a ver com o bruxismo. Em que sentido? No sentido que ter diferença ou não é o fator que vai causar ou não o bruxismo. O que acontece é que se você tiver uma diferença maior em um bruxismo, você vai destruir mais rápido. Então, se você pensar em termos de bruxismo, é bom lembrar que o bruxismo a gente não trata mexendo nos dentes. Não existe tratamento para bruxismo mexendo nos dentes. O que existe é a gente proteger os dentes da própria pessoa, ou seja, a pessoa vai continuar arranjando, mas ela precisa se destruir por causa disso. Ela tem essa ansiedade, ela tem esse tique nervoso, né? Ela tem um padrão neuromuscular alterado ali, modificado, que gera, que desconta essa ansiedade nos movimentos não funcionais ou não conscientes, e esses movimentos destroem os dentes. Então, assim, você fazendo essa montagem dos seus modelos na posição fisiológica da mandíbula e notando ali que existe uma diferença entre a posição fisiológica e a posição habitual, por que traçar o meu plano de tratamento na posição fisiológica? O que pode acontecer com o meu pós-tratamento se eu conduzir toda a minha movimentação ortodôntica para deixar o paciente na máxima intercuspidação? Esse aí é o ponto mais chave de tudo que a gente está falando, amor. A sua pergunta veio bem a calhar para dizer o seguinte, que quando existe uma diferença muito grande entre a posição habitual e a posição fisiológica, ou seja, você tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele pode ser visto com destruição da coroa, com às vezes destruição da região tecidos de sustentação, lesões cervicais, por exemplo. Pode ser observado quando, por exemplo, o paciente tem lesões endodônticas com necrose, sem nenhum tipo de cárie. Você pode ver isso com o espessamento do ligamento periodontal, doenças periodontais e, inclusive, com movimentação dos dentes. O que eu quero dizer? Que se você não equilibrar a posição habitual com a posição fisiológica, se você não deixar elas o mais próximo possível, a chance de recidiva do tratamento como
um apiamento, como um fechamento de espaço, ou até mesmo mordida aberta, se você não deixar equilibrado o sistema como um todo, você tem grandes chances de ter recidiva. E tem que lembrar que se você tem uma mandíbula que trabalha à noite, ou à noite porque normalmente as pessoas, pode ser de dia também, mas trabalham principalmente à noite, em uma outra posição diferente daquela que a gente está vendo, e mais do que isso, as pessoas trabalham à noite nessa posição, Amanda, e tem um detalhe. Enquanto uma pessoa que tem bruxismo, vou falar, mesmo sem bruxismo, tá? Pessoa que tem só um pouco de apertamento, um pouco de movimentos à noite, enquanto que a pessoa, durante o dia, ela oclui, fecha a boca, os dentes estão em contato, o máximo de contato possível, no máximo de 15 a 25 minutos, em 18 horas acordado, à noite pode passar horas. Pode passar 15, 20, 30 minutos em contato, apertando ou rangendo. Isso sem atividade profissional muito tensa, estou falando do leve. Ou seja, qual é a posição que você deve tratar seu paciente? MH mesmo? Que ele fica 10 minutos em contato durante o dia? Ou será que a gente tem que tratar o paciente ao ponto que no final ele fique numa posição confortável para na hora que ele for entrar para a função, o sistema está equilibrado? E quanto mais equilíbrio, que é a palavra-chave que a gente quer, quanto mais equilíbrio, menor a destruição, seja dos tecidos, seja da posição também. Então, assim, o maior prejuízo para um paciente que tem essa diferença e ele não é diagnosticado, é que ele vai viver tendo algum problema odontológico, como destruição dos dentes, como todos esses que eu falei, e vai ter a sensação de que a odontologia não é capaz de resolver o problema dele. Porque vai no dentista, o paciente, o dentista em MH, trata aquele problema, mesmo que faça uma reabilitação em MH, mesmo que faça um tratamento ortodôntico em MH, ali na posição habitual, né, adaptada, que é uma MH adaptada, claro, que se fosse um MH fisiológico seriam coincidentes. Então, nessa posição adaptada, mas quando ele dorme, a mandíbula vai para outro lugar. Isso é involuntário. E é inconteste também. Não adianta você achar que não existe. Isso não é esse tipo de... É aí que está o lance. Por isso que a gente chama de odontologia objetiva. Que o que a gente está falando não é opinião. Não é uma coisa que é tipo, sabe, torcer para um time ou não, acreditar numa religião ou não. É uma coisa muito objetiva. É claro, isso a gente enxerga todos os dias no consultório. Então, a partir do momento que você identifica essa diferença e você tem a possibilidade de ir tratando, de fazer com que essa diferença seja a menor possível, no caso de uma oposição ortodôntica ou um tratamento ortodôntico, você passa a ter um controle de algo que inicialmente não seria viável. E eu acho que esse é o grande ponto, Amanda. O grande ponto é a pessoa entender que quando o paciente senta na sua cadeira e ele te elege como o profissional que vai resolver o problema dele, a sua responsabilidade aumenta a partir do momento que você aceita a fazer o tratamento. E no caso da ortodontia, o que a gente observa é que existe uma preocupação muito grande, e com razão, da questão estética. Então, cada vez mais procuramos aparelhos menos, que incomodem menos no sentido social, e o que é bom, ótimo. Eu acho que melhorar sempre é bom. Mas não pode melhorar e esquecer da essência, porque alinhar e nivelar a sua mente, 90% das vezes não é o suficiente para estabilizar a mandíbula na posição mais estável. Marcos, e além disso tudo, né, enxergar o paciente na sua posição fisiológica às vezes muda muito a estratégia de tratamento também do ortodontista, né? Às vezes ele enxerga o paciente naquela posição de máxima intercuspidação, mas muitas vezes ele está numa posição adaptada da mandíbula, e aí ele pensa que para alinhar e nivelar os dentes da forma que ele quer, ele teria que, enfim, fazer uma extração X, né? Enfim, não tem espaço, tira dente e tal. E montando no articulador, ele vê que a posição é diferente. E aí muda completamente
a estratégia dele de tratamento e muitas vezes o paciente é até culpado de alguma estação, enfim. A estratégia de tratamento ela pode mudar muito também, né, com esse diagnóstico. Sem sombra de dúvidas, hoje a gente está falando muito, né, a gente dentro do nosso canal aqui, da importância do planejamento, da clareza de planejamento. E qual que é, pensa comigo, às vezes o paciente chega em classe 1 e aí você joga uma mandíbula para a posição mais fisiológica e vira classe 2 cirúrgico. Sabe? Caramba, como muda o diagnóstico? O cara sai de um tratamento de classe 2, que às vezes o cara tinha que fazer uma extraçãozinha e resolver, para um caso de cirúrgico. E decidir isso é a responsabilidade do dentista. No caso do ortodontista que está fazendo ali o planejamento. Mas se o ortodontista ele não tiver a consciência de que existem essas duas posições, que essas duas posições elas acontecem, porque tem um detalhe, eu gosto de dizer muito um exemplo que eu aprendi com o Pascoal Magni, que ele fala o seguinte: a gente trata os pacientes para proteger eles mesmos da parafunção. Proteger da parafunção, não tratar. E aí, a gente nunca sabe quando e quem vai ter a parafunção. Então, por exemplo, se você for um paciente que está jovem, que tem os dentes todos rígidos, preservados, e ele está em classe 1 e você coloca ele na posição da mandíbula sem toque, é o que a gente chama de autoindução, se a gente usa o G que for, ele sozinho, a musculatura sozinha vai e leva a mandíbula para aquela posição que ela acha mais confortável. A partir desse momento, você passa a ter uma visão de diagnóstico diferente, o planejamento pode mudar muito. E quando a gente fala que o planejamento pode mudar muito, consequentemente, se você trata na posição adaptada, a chance de você ter recidiva é muito maior. A chance de, às vezes, você não ter uma recidiva ortodôntica, mas você tem uma destruição dos dentes. É muito engraçado, às vezes o paciente chega em classe 1, mas os molares estão sem cúspide, os premolares não tem cúspide, o segundo molar está liso, o primeiro molar está todo cheio de ilha de dentina, mas para o ortodontista está tudo certo, cara, é classe 1. Por quê? Porque ele analisa através de fotos, né? Manda na radiologia, bora, tira a foto. Ficou em classe 1, ok, tirei 10, está aprovado, ganha selo de melhor ortodontista do Brasil. Agora, será que se a gente montar um articulador com girimpua, essa posição ela é ortopedicamente estável? Ou seja, será que ela é uma posição que vai ser reproduzida durante a parafunção, já que a parafunção é responsável por mais de 70% dos toques dos dentes ao longo da vida? Então, será que está preparado para isso? Né? O fato de deixar as guias posicionadas, eliminar as básculas, isso vai fazer com que diminua as destruições dentárias, estabilize melhor o equilíbrio. Mas se a gente erra no planejamento, se você olha o paciente de um jeito, trata o paciente de um jeito e na verdade é o outro, consequentemente você vai ter uma sequela disso, sabe? Então, assim, quando o paciente chega a fazer uma restauração classe 1, uma classe 2, uma coroa, é óbvio que você vai trabalhar na posição adaptada. Você não vai fazer uma coroa de um molar em PFM, sendo que o resto da boca toda está em adaptação, MH adaptada. Agora, se você é ortodontista, você está reabilitando. O ortodontista, ele sempre reabilita. Né? Se tem que fazer uma reconstrução de resina dos dentes prévio ao tratamento ortodôntico ou não, é outra história. Você tem que é o assunto que a gente pode pôr no nosso próximo podcast, quais são as etapas, né, em unir a ortodontia com a reabilitação, mas todo ortodontista ele é um reabilitador, porque ele está reabilitando a posição dos dentes e ele tem nas mãos a chance de fazer uma coisa, mano. Mexer em planos. Não é só alinhar e nivelar, é mexer o plano oclusal. Fazer com que os
hoje, graças às tecnologias de ancoragem, você consegue intruir toda uma região posterior, por exemplo, para que a mandíbula gire e feche na região anterior, para que você tenha guias anteriores funcionais, toques simultâneos posteriores e anteriores, que você tenha os respeitos de estabilidades oclusais, todas elas bem estabelecidas, e não só um detalhe que é a posição de classio de canino, posição de classio de molar. Muitas das vezes, Amanda, eu vejo pacientes sendo entregues com quase em topo, ou então com a guia anterior de 1 milímetro. O cara compensou tanto que deixa aquela guia 1 milímetro. O que adianta? Só para falar que está em classe 1? Será que não era melhor ter usado uma ancoragem esquelética e feito uma distalização, deixar os dentes com um overjet mais estável e mais longo, de pelo menos 3 milímetros? Será que não é isso que está faltando? Né? O que você acha? Não, eu acho que assim, você falou que o ortodontista ele sempre reabilita, né? E muitas vezes o paciente ele chega mesmo para fazer a sua restauração de molar. E se qualquer que seja o dentista que está avaliando ele, se ele tiver essa visão voltada para o diagnóstico assertivo, ele mesmo já pode começar ali um planejamento que envolve inclusive a ortodontia. Então ele não precisa encaminhar e deixar que o ortodontista planeje, até porque a ortodontia ela pode ser somente uma das etapas da reabilitação daquele paciente. Né? Então, assim, eu acho que todos nós, como dentistas, temos a obrigação de ter esse olhar mais cuidadoso com o paciente, analisar o paciente quando necessário, quando a gente observar que ele tem os sinais presentes de desequilíbrio, e a gente mesmo pode, como protesista, como endodontista, enfim, qualquer que seja a especialidade, num caso de necessidade, avaliar um paciente no articulador e nós mesmos já começamos ali um planejamento que pode envolver a ortodontia e a gente encaminhar e conversar com o ortodontista a respeito, né? E já inserir o paciente nesse tratamento reabilitador, sim, que pode envolver inclusive a ortodontia. E é exatamente esse é o assunto do nosso próximo podcast. Como envolver, como relacionar a ortodontia com a reabilitação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje, tá? Onde vocês já viram que não basta só você entender do diagnóstico básico, você precisa começar a montar seus articuladores para você ter uma veia dinâmica. E veia dinâmica é mais referência, mais importante do que veia estática. E como relacionar a ortodontia com a reabilitação, eu acho que esse assunto vai render bastante pano para manga. Vai ser bacana. Eu espero que você esteja gostando do nosso podcast, tá? Eu queria que você aproveitasse para encaminhar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus amigos. Eu tenho certeza que esse assunto de diagnóstico assertivo, que é exatamente isso que a gente tem batido na tecla, que o paciente tem um problema e que o máximo de dentistas possíveis consigam chegar ao mesmo problema naquele caso e imaginar uma solução viável com um objetivo claro de eliminar básculas e devolver as guias. Sempre devolvendo saúde ao paciente, né, Marcos? Esse é o objetivo final. E pensando que você faria nele o que você faria em você, né? Então, basicamente é isso, Amanda, muito obrigado. Eu te agradeço. Foi um prazer estar aqui com você nesse 11º episódio, passa rápido, né? Muito rápido. E a gente se vê então na próxima semana com esse assunto que continua, a parte 3, a ortodontia e a reabilitação. Obrigada, até mais, gente. Marcos, até mais. Tchau. Tchau.